Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E o vídeo de hoje nós vamos tratar sobre um tema bastante interessante, bastante comentado e que é usado aí por muitas e muitas pessoas, por muitos e muitos grupos para confirmarem as suas hipóteses, confirmarem suas teorias ou até para validar as suas técnicas de proteção ou coisas do tipo. Então nós vamos falar sobre casas mal assombradas, né? Então o que serão as casas mal assombradas? Casas mal assombradas serão locais infestados por demônios, casas mal assombradas serão locais onde tem espíritos de mortos, casas mal assombradas estão cheias de, não sei, de energias negativas ou coisas do tipo. Então hoje nós vamos descobrir um pouquinho mais sobre isso. Com toda certeza você já ouviu alguém dizendo que o irmão, a tia, o vizinho da tia, o marido, o tio do marido, sei lá quem, presenciou certas coisas misteriosas em um determinado lugar, que era um lugar tido por assombrado, né? E algumas igrejas aí dizem também que se um determinado lugar apresenta alguns fenômenos, esses fenômenos eles são comprovatórios de que existe ali uma influência demoníaca ou uma ação diabólica qualquer e que, portanto, aquele local necessitaria de orações, de preces, de rituais para aquilo que essas pessoas chamam de limpeza. Então, se nós formos avaliar, né, de um certo ponto de vista, essas casas mal assombradas ou esses locais que sofrem essas supostas infestações espirituais ou demoníacas, ou enfim, o nome que queira se dar, elas acabam sendo bastante lucrativas para uma série de pontos de vistas diferentes. Então, por exemplo, se a pessoa é de uma corrente neo-espiritualista, ela vai dizer que aqueles fenômenos eles comprovam a verdade da sua doutrina, né? A doutrina de que os espíritos dos mortos ficariam então vagando pela terra, se eles não forem suficientemente doutrinados ou esclarecidos, e que essas casas mal assombradas, com seus múltiplos fenômenos, seriam a comprovação dessa teoria. Por outro lado, se você pega uma pessoa de uma igreja evangélica, por exemplo, neopentecostal, ela vai usar esses mesmos fenômenos como uma comprovação da atividade demoníaca, né? A comprovação de que existem ali diabos ou espíritos malignos, diabos não, demônios, né? Demônios e espíritos malignos em atividade ali naquela residência e que, portanto, aquele local dependeria de uma bênção, de um ritual, de alguma coisa no sentido de limpar, de promover uma purificação do ambiente e que, portanto, também a eficácia, suposta eficácia dessa oração no local seria uma comprovação da força espiritual do pastor, ou daquela doutrina, ou da Bíblia, etc. Então, digamos assim, é algo vantajoso para todo mundo que gosta de mistificar, todo mundo que gosta de criar teorias que muitas vezes não tem base nenhuma em cima de fenômenos, né? E aqui eu acho que seria muito interessante pontuar, né, que essa mania por fenômenos, essa mania por materialidade é algo muito típico, né, da nossa mentalidade materialista moderna. Então as pessoas confundem questões materiais, questões que têm a ver com a manifestação material de algo, com questões verdadeiramente espirituais, sendo que essas duas coisas elas não têm ligação, né? Não é porque uma determinada pessoa manifesta um determinado poder que ela é de fato uma pessoa espiritualmente elevada.
Aliás, justamente o contrário, né? Em geral, essas pessoas que manifestam fenômenos mediúnicos, fenômenos parapsicológicos, são pessoas que, em geral, têm muitos obstáculos para a vida espiritual verdadeira. Então, desse ponto de vista, um médium, ele seria alguém que mereceria o nosso cuidado, que mereceria a nossa atenção e o nosso apoio, até do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de dar conselhos a essa pessoa, que procure um psiquiatra, que procure uma terapia, que procure, digamos assim, todos os meios e recursos possíveis para justamente abrandar esse tipo de fenomenologia, uma vez que esta fenomenologia ela é indicativa de um psiquismo mórbido, um psiquismo que pode trazer uma série de complicações para a vida dessa pessoa, inclusive obstáculos sérios em relação ao seu próprio desenvolvimento espiritual. Então, um médium, ao contrário do que as pessoas creem, não é uma pessoa desenvolvida espiritualmente, pelo contrário, é uma pessoa que tem problemas de ordem bastante séria, problemas que devem ser combatidos, que devem ser tratados adequadamente para que eles não causem maiores danos àquela pessoa, porque esses fenômenos eles não têm absolutamente nada a ver com a verdadeira espiritualidade. Então, dito isso, né, e dita a ideia, tida aqui a ideia de que fenômenos eles não têm ligação ou implicação com vida espiritual, a vida espiritual os fenômenos da vida espiritual eles são interiores, eles não são exteriores, né? Então essa mania por fenômenos materiais eles não tem nenhuma relação com a vida espiritual verdadeira. Tido isso bem claro, né? Então nós podemos dizer que essas casas mal assombradas, né, elas na verdade são fenômenos bastante complexos. E são fenômenos complexos que muitas vezes envolvem uma série de outros fenômenos, né? E é justamente o conjunto desses outros fenômenos que compõe aquilo que nós chamamos do caso, né? Do caso parapsicológico como um todo. Então uma casa mal assombrada ela pode ter desde os fenômenos de natureza psicológica, né? Então, por exemplo, os pensamentos obsessivos, os sentimentos ou de euforia ou de depressão, né? Os sentimentos de raiva, as emoções desordenadas, né? Ou seja, aquele conjunto de fenômenos de natureza psicológica, até fenômenos físicos. E esses fenômenos físicos são aqueles que acabam por impressionar mais, né? E são vistos como uma confirmação da presença de fantasmas. Então, aquilo que as pessoas não sabem explicar, né? Elas geralmente atribuem uma explicação fantástica inventada, né? Porque elas não conseguem entender, então elas logo apelam aí para toda uma mitologia que muitas vezes não tem o menor sentido, né? Então, desses fenômenos físicos, né, esses fenômenos que acontecem às vezes nessas casas, então objetos que se movem, coisas que pegam fogo, aparições, aparecimento de luzes, enfim, uma ampla gama de fenômenos que acontecem. Então, nós podemos dizer que desses fenômenos, de todos aqueles casos que foram com seriedade acompanhados, 99% são pura e simples fraude, né? Ou uma fraude consciente ou uma fraude inconsciente, ou seja, pessoas que num determinado estado psicológico prejudicado, né, ou até movida por uma série de crenças errôneas, ela, para comprovar as suas ideias, para comprovar as suas crenças, ela, de uma forma não consciente ou inconsciente, por isso que a gente chama de fraude inconsciente, ela acaba fraudando, ou seja, ela comete fraudes nas quais ela mesma acredita. E ao caso, obviamente, das fraudes conscientes, né, que é a grande maioria também dos casos de fraude. Ou seja, são pessoas que
se utilizam de uma série de truques baratos, né, truques que são facilmente, ou às vezes nem tão facilmente, mas em geral, quando pessoas que estudam esses fenômenos eles vão atrás desses lugares, eles acabam descobrindo com uma certa facilidade esses truques, né? Então essas fraudes elas acabam por impressionar muitas pessoas, né? E aí você vai me perguntar assim, mas só existe fraude? Todos esses casos são fraude? E eu vou responder que não, né? Como eu disse, uma alta parcela desses casos de casas mal assombradas são fraudes, mas existem casos que não são fraudes, né? E nesses casos que não são fraudes, como eu disse, o fenômeno de uma casa mal assombrada é um fenômeno complexo, né, que muitas vezes envolve uma série de outros fenômenos menores. Então, esses outros fenômenos menores, eles são, em geral, classificados como telergia, ou seja, a exteriorização lá do magnetismo humano. Podem ser o fenômeno de fotogênese, ou seja, produção de luzes. Pode ser o fenômeno de tiptologia, ou seja, os golpes ou pancadas sem causas aparentes. Podem ser fenômenos de telecinésia, ou seja, a mente que move determinados objetos. Podem ser fenômenos de ectoplasmia, ou seja, exteriorização do plasma humano. Ectocoloplasmia, né, que inclui aí na ectocoloplasmia a fantasmogênese, né, que seria a moldagem de partes de pessoas, de animais, de objetos, né? Então seria ali, e que as pessoas vão ver essa exteriorização do plasma humano, ou ectocoloplasmia, como um espírito, ou como a comprovação, a materialização de um espírito, né? E aí a gente chamaria de fantasmogênese. Tem os fenômenos que são chamados de aportes, ou seja, objetos que saem de um determinado lugar e aparecem em outros, e outros muitos fenômenos, como a hiperestesia direta, a hiperestesia indireta, né, a termogênese, enfim, há uma ampla gama de fenômenos que podem acontecer num ambiente desse que se chamam de casas assombradas, né? E esses fenômenos eles são muito bem explicados, né, através de elementos bem humanos, né? Existem vários estudos aí no campo parapsicológico que explicam muito bem esses fenômenos, né? E mostram que são fenômenos humanos, fenômenos materiais, né? Fenômenos que não tem nada a ver com espíritos, não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com demônios, não tem nada a ver com elementais, com fadas, com salamandras, ondinas e etc, né? Então, esses estudos eles apontam nesse sentido, né, de que as pessoas devem ter muito cuidado com as classificações que fazem, dando a tudo uma explicação espiritual, porque essas explicações elas são quase que em 100% das vezes explicações errôneas, explicações incorretas, né? E aí? E só existe isso? Então existe só lá a presença de fenômenos físicos, parapsicológicos, e não existe mais nada? Não é possível mais nada? Então por que, por exemplo, uma determinada pessoa chega em um lugar e aí ela tem flashes de o que aconteceu naquele lugar, sem ela nunca ter estado naquele lugar, ou ela tem sensações e sentimentos desagradáveis, por exemplo, num lugar em que aconteceu um assassinato, um crime violento, e aí ela começa a ver cenas daquele crime, e ela começa a ter sentimentos, às vezes pensamentos obsessivos semelhantes aos do assassino, ou semelhantes aos da vítima. Então nesse caso o que acontece, né? Quais são os elementos ali? Numa casa que, por exemplo, está abandonada há muitos anos, que não é possível se atribuir a isso uma ação propriamente humana, né? Então, nesses casos, nós podemos falar em restos psicofísicos, né? Restos de pessoas que já faleceram, que viveram naquele lugar, naqueles locais, né? E que esse é um tema muito complicado para entrar em detalhes aqui, mas esses restos psicofísicos, em resumo, seriam restos de pensamentos, restos de emoções,
restos de sensações que, de uma forma ainda não completamente compreendida, né, não dá para captar isso cientificamente, né, mas esses relatos, a tradição explica isso de uma forma muito clara, né? Então, esses restos eles seriam, de uma forma ou de outra, captados, né, pelo nosso subconsciente, e eles se imprimiriam então nas nossas sensações, nos nossos sentimentos, e dariam origem exatamente a esses flashes de memória, a essas ideias obsessivas ou a esses pensamentos. E aí, no caso, seria, digamos assim, essa seria também a causa, claro que uma causa muito minoritária em relação à autossugestão, por exemplo, né, ou a produção psicossomática de alguns sentimentos, de algumas impressões, mas essa seria uma causa também de pessoas que se sentem mal em determinados locais, como cemitérios, locais em que houve crimes violentos, locais onde há invocação de mortos e outras coisas do tipo. Tá? Então aqui, já bem claro, a invocação do morto propriamente dito é impossível, né? Metafisicamente é impossível. O que se invoca são restos psicofísicos de impressões, de sentimentos, de sensações que ficam mais ou menos coesos durante um determinado período após a morte. E são justamente estes restos, né, esses resíduos psicofísicos que vão dar origem aí aos casos de metempsicose e metensomatose. Se você por acaso não assistiu o vídeo sobre se reencarnação é uma doutrina tradicional, dê uma passadinha lá, assista esse vídeo que você vai entender aí a diferença entre metempsicose, metensomatose e o verdadeiro renascimento, a palingenesia, né? Então, existem diferenças bem marcantes, né? As pessoas não conhecem essas diferenças, não conhecem essa questão da realidade aí dos restos psicofísicos, que podem ser captados por pessoas vivas e que não são os mortos, são apenas os restos mortais. Assim como existem restos mortais físicos, existem restos mortais não físicos, né? Mas não são os fantasmas, não são as pessoas em si mesmo, não são seres, não são diabos, não são demônios. Eu falo diabos aqui porque é uma expressão mais popular, porque na verdade diabo é singular, né? O plural são os demônios, né? O diabo seria o chefe deles, né? Então, veja que essa visão supersticiosa, essa visão timorata, essa visão cheia de terror em relação ao suposto além, né, ela parte exatamente de um desconhecimento das causas profundas destas questões, né? E as pessoas lucram muito com isso, né? É muito lucrativo viver do medo alheio, né? É muito lucrativo você criar uma dependência das pessoas em relação a elementos apotropaicos, ou seja, elementos que deem uma suposta proteção. Então, com certeza você vai ver ao longo da sua vida, você vai ver aí muita gente oferecendo serviços de limpeza espiritual, você vai ver muita gente oferecendo serviços de médium, muita gente falando, né, que tem contato com espíritos, que viu espíritos, que conversou, que precisa auxiliar os espíritos na sua caminhada para a luz, ou pior, que esses espíritos não existem, que esses espíritos são todos demônios, né? Que isso aí é tudo coisa do Satanás, que tem encosto, que tem isso, que tem aquilo, e que você precisa expulsar esses demônios, esses encostos, etc, 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 etc. Né? Então você já ouviu isso aí muitas vezes, eu não preciso repetir aqui. Né? Então vamos tomar muito cuidado, né, com essas explicações fantasiosas, com essas explicações digamos assim, mitomaníacas, né, em relação a esses fenômenos, ou pior, né, vamos tomar muito cuidado com a tentativa de comprovar alguma doutrina que seria uma doutrina espiritual através de fenômenos, né? Doutrinas espirituais, elas são
inobserváveis, né? Elas não têm a ver com a manifestação de fenômenos materiais. Então vamos ter cuidado em relação a isso, ok? Se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir, inscreva-se no canal, vou deixar na descrição os links para você adquirir meus mais recentes livros. Obrigado pela sua atenção até agora e até o nosso próximo vídeo. Um abraço e tchau!